Alfabetização de crianças autistas. Por onde começar? Essa é uma pergunta que eu tenho escutado durante muitos anos de várias pessoas, de vários professores e pessoas envolvidas na educação. Essa é uma pergunta que acompanha o professor ao longo de todo o período de planejamento e desenvolvimento de atividades. Quais as melhores estratégias? Existe um passo a passo para que eu possa seguir e me apoiar no início do meu planejamento, no pensamento do processo de construção da alfabetização do meu aluno? Eu sou Alessandra Freitas, especialista em aprendizagem e em alfabetização, professora e formadora de professores há mais de 20 anos. Alfabetização de autistas. Por onde começar? Esse é o nosso grande tema do vídeo de hoje. Eu vou compartilhar com vocês alguns passos para que vocês norteiem o trabalho de vocês e pensem um pouco por onde começar e o que é que eu preciso levar em consideração quando penso no processo de alfabetização de crianças autistas. O primeiro passo é conhecer o meu aluno. Mas para conhecer o meu aluno, geralmente, quando eu penso numa construção e no planejamento de conteúdos para uma sala de modo geral, nós sempre partimos do planejamento anual do que é esperado para aquela turma. Pensando lá na BNCC, quais são as competências e habilidades que são esperadas para serem desenvolvidas por aquele grupo de alunos? E eu, professora, enquanto regente dessa turma, apoiadora e construtora, junto com eles, desses conhecimentos, sou desafiada a pensar por onde começar. Só que aqui nós devemos pensar que, no caso de crianças autistas, a alfabetização acontece de uma forma diferente, sendo necessário, então, conhecer o meu aluno para, então, me debruçar sobre aquilo que é colocado como objetivo fim. Então, eu tenho que entender qual é esse ponto A que o meu aluno está, para que eu possa chegar até o ponto B, que seria ou que é a alfabetização dessas crianças. Só que aí vocês podem estar se perguntando, mas Alessandra, nós também fazemos uma sondagem para conhecer os nossos alunos. Perfeito. Quando nós pensamos nas crianças típicas, a sondagem é uma das ferramentas ou uma das ações que nós praticamos com bastante frequência para entender os saberes em língua portuguesa, em matemática, em demais assuntos que nós desejamos, mas essencialmente em língua portuguesa e matemática. Bacana. Mas e com as crianças autistas? Nós também faremos um levantamento dos conhecimentos prévios, mas nós temos aí algumas etapas a seguir para que esse levantamento tenha sucesso. O primeiro passo é conhecer o meu aluno. E de que forma eu conheço o meu aluno? Eu vou partir do laudo dessa criança. E aí, quando eu penso em laudo, eu estou pensando em algo muito maior, que chama rede colaborativa. É o olhar dos especialistas, é o olhar de quem o acompanha fora do ambiente escolar e que fará toda a diferença para que o processo de alfabetização aconteça. Então, olha lá, vamos aqui chamar esse nosso momento de rede colaborativa. A rede colaborativa nada mais é do que a busca por informações que eu ainda não possuo para que eu possa pensar a minha prática pedagógica. O primeiro ponto são os laudos. O que diz o laudo desse meu aluno ou desses meus alunos? O que compõe esse laudo? E aqui nós não estamos pedindo para que você saiba o que significa CID ou termos técnicos, termos médicos da área da saúde. O que nós pedimos é que você tenha um olhar pedagógico sobre o laudo. O que significa isso? Que dicas, que informações esse laudo me traz? Ao analisar um laudo, nós temos ali o nome da criança, a indicação da deficiência, da síndrome, do transtorno, e geralmente, no caso dos autistas, nós temos outras síndromes e deficiências associadas. Então, o que aquilo está me dizendo? O que o laudo fala sobre comportamento, o que o laudo fala sobre cognição, e isso é fundamental ao pensar as minhas atividades. Muito bem, tenho ali dicas. Então, como professora, eu sempre tentei buscar uma análise num momento em que eu tinha pouca interferência. Então, era o meu momento de planejamento das aulas, eu me debruçava sobre o laudo para entender.
geralmente a questão cognitiva está expressa ali. Quais dificuldades ele tem? Que facilidades ele tem? Que habilidades ele tem? Então, um exemplo prático e fácil é olhar com um olhar pedagógico. Puxa, mas como que eu vou saber? A gente pode revisitar a BNCC. O que ela coloca de competências e habilidades para aquele ano? Ou para que seja alcançado naquele período? Isso é um guia, é o que vai direcionar o meu olhar. Mas como professora, eu vou olhar para aquele laudo e entender o que é que ele está me dizendo. E anoto de alguma forma para que depois eu possa revisitar esse laudo. Um outro momento muito importante e que vai me ajudar a estruturar o meu olhar é uma conversa estruturada com a família. A família tem informações riquíssimas em relação às preferências, em relação ao desconforto, em relação às dificuldades enfrentadas no dia a dia. E aqui eu trago um exemplo de um aluno que eu tive durante o segundo ano do ensino fundamental, que ele ainda toda vez que ele se sentia muito desafiado, ele levantava no fundo da sala e ficava correndo no fundo da sala. Ok, o que eu podia visitar ou revisitar ou investigar junto à família sobre aquele comportamento? Então, como eu fiz um bate-papo com a família? Em que momento, Alessandra? No início do ano letivo. Nós fazemos o acolhimento das famílias, a primeira reunião de pais. É um momento rico e, naquele momento, eu aproveitei para agendar durante 15 minutos uma conversa inicial. Mas essa conversa não é simplesmente uma aproximação com a família. Foi uma conversa com perguntas pré-estruturadas para que eu pudesse conhecer o meu aluno. E nesse bate-papo foi relatado pela mãe, neste caso, que toda vez que esse meu aluno se sentia desafiado, ele precisava ficar em pé e se mexer no fundo da sala. Olha que interessante essa aproximação. Sabendo isso, eu passei a olhar aquilo como um pedido de ajuda. Era um momento que meu aluno precisava respirar um pouquinho para então desempenhar ou retomar aquela atividade, ou ser direcionado para uma outra atividade. Notem que isso é fundamental, porque me trouxe informações que, com um olhar cru, eu poderia julgar que aquilo era algo como uma recusa, como uma resistência, mas não era. Era um indicativo de que ele precisava dar uma respirada. Sabe quando a gente está na correria do dia a dia e de repente você para beber uma água, você troca de turma, ou você simplesmente dá aquela respirada para retomar tudo aquilo que você quer trabalhar? Muito bem, com os nossos alunos não são diferentes. E isso é interessante também para a gente pensar na rotina do nosso dia a dia, mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, a família me trouxe uma série de informações pertinentes e muito ricas sobre o comportamento, inclusive o indicativo de quando ele estava com fome. Na escola, nós temos aí os horários pré-estabelecidos para intervalo, não é? O nosso recreio ou intervalo, de acordo com a região que nós estamos. E esse aluno tinha um horário diferente de alimentação. Então, aos poucos, a gente foi trabalhando com ele, com a ajuda dos terapeutas, com a ajuda do universo da sala de aula, para que ele entendesse que na escola o horário da alimentação tem um horário específico. E esse aluno tinha mais um desafio, e quantos mais dos nossos alunos não têm? Era o primeiro ano em que ele tinha contato, que ele estava sendo inserido no ambiente escolar. Olha quanta novidade e quantos desafios esse aluno tinha e que eu, como professora, tive que ter um olhar cuidadoso e apoiá-lo em relação a isso. Por isso, o bate-papo, a aproximação com a rede colaborativa que nós falamos aqui, o primeiro passo é entender o laudo da criança, que foi uma equipe médica que o diagnosticou. Ah, Alessandra, mas você não teve o contato direto com o médico? Não, mas eu tive o contato com o documento oficial, o qual ele indica como se dá o desenvolvimento dessa criança. São as primeiras pistas. Depois, eu fiz um bate-papo estruturado com a família, para entender um pouquinho esse universo e essa organização e essas preferências desse meu aluno. Bacana. O próximo parceiro, apoio ou rede colaborativa é a equipe multifuncional. E o que é isso, equipe multifuncional? Os alunos, a partir do momento em que eles são diagnosticados com autismo, eles são encaminhados ou devem procurar uma equipe multifuncional para apoiá-los no seu desenvolvimento.
Essa equipe geralmente é composta por terapeutas ocupacionais, psicólogas, fonoaudiólogos, que apoiam o desenvolvimento dessa criança. E dependendo da clínica, esse progresso ou esse programa, esse currículo desenvolvido lá para autonomia e funcionalidade tem um nome diferente. E o que isso contribui para o nosso dia a dia? Contribui no pensamento de estratégias para que o ensino e a alfabetização aconteçam. Então, a partir do momento que eu tenho contato com um relatório dessa equipe multifuncional, eu consigo observar ali, inclusive, dicas de manejos. Então, em alguns momentos em que meu aluno está desestruturado, o que é recomendado pela terapeuta ocupacional, ou durante o intervalo ele tem dificuldade no manuseio dos pertences. O que a TO pode me ajudar com isso, né? A terapeuta ocupacional. Ou no momento de alfabetização, eu estou utilizando o método fônico, ou vou utilizar ainda, porque eu ainda estou no processo de por onde começar, que é o conhecimento do meu aluno. Mas eu posso recorrer aí futuramente à ajuda da fonoaudióloga para me apoiar nesse processo. Notem que todos esses recursos e esses olhares vão contribuir para o desenvolvimento integral do aluno, que aí eu volto lá na LDB, que é o desenvolvimento integral do aluno. O que isso quer dizer? Torná-lo funcional, torná-lo realmente apropriado dos conhecimentos que eu quero no futuro, que eu quero não, mas que são importantes para ele, e que no fundo a gente como professor quer muito, né? Que todos saiam ao período do ano letivo, o qual nós estamos trabalhando, com todo o sucesso e tudo que foi planejado seja construído pelos nossos alunos, não só os neurodiversos, como também os alunos típicos. Bom, feito isso, notem quantas informações nós temos do laudo, da família e dos terapeutas. Vamos caminhar agora para o próximo passo. O próximo passo refere-se à atuação da professora e da coordenação pedagógica. É a inserção do aluno em sala de aula, agora com o meu olhar pontual, e aqui também existem uma série de etapas que podem apoiar você, professor, você, professora, e que compõem um método desenvolvido que faz com que o sucesso na alfabetização seja potencializado. Nós já falamos que é fundamental, ao pensar no planejamento da alfabetização, por exemplo, para alunos autistas, eu sempre devo partir de documentos oficiais, como a BNCC. O que é previsto para quanto habilidades e competências para aquele ano? Isso vai nortear o meu trabalho, mas eu devo levar em consideração que com as crianças neurodiversas, no caso dos autistas, esse funcionamento e essa realização é um pouco diferente. Partimos, então, de algumas etapas, tendo como apoio a rede colaborativa. E isso nos remete lá à BNCC, que traz a importância da rede colaborativa para o desenvolvimento dos alunos e também trata da importância do socioemocional, das características e do desenvolvimento socioemocional dos alunos no processo de construção de saberes. Notem que tudo isso está alinhadinho, mas como professora e como professor, eu preciso ter um olhar aguçado para conseguir entender que, no caso dos alunos autistas, é um pouco diferente este processo. Muito bem. Analisei o laudo, identifiquei habilidades cognitivas, fiz um bate-papo estruturado com a família para entender particularidades, gostos, desconfortos desse meu aluno. Analisei os relatórios dos terapeutas, da equipe multifuncional, e caso esse aluno tenha acabado de ser laudado, como a gente fala no popular, tenha acabado de receber o diagnóstico, não se aflija, pois o momento seguinte será receber esse relatório desses profissionais. Mas isso não te impede de conhecer o seu aluno a partir do bate-papo da família e também a partir da análise do laudo. Agora, essa etapa em especial refere-se à nossa atuação docente em sala de aula. E o primeiro passo é criar uma conexão com esse nosso aluno. E o que é criar uma conexão? Primeiramente, a recomendação é que você o observe de longe. Tente entender como ele se comporta em sala de aula. Quais interações ele participa ou não participa, de que maneira ele se comporta. E aqui eu trago dois exemplos muito positivos para vocês.
Um caso de um aluno no início dos anos iniciais, que toda vez que se sentia desafiado, e aqui o desafio refere-se a uma série de características: o início do ano letivo, a construção de amizades, a inserção num ambiente novo, pessoas adultas diferentes das referências que ele tem em casa. Então, um turbilhão de coisas para que ele se adaptasse. E toda vez que ele se sentia assim, tentando se reorganizar, ele caminhava no fundo da sala. Era uma forma de se reorganizar. E eu, como professora, o acolhia por aceno, por sorriso, até que no momento seguinte eu pudesse me aproximar. Temos aqui um outro caso de um outro autista, ali no 8º ano, num outro momento já diferente, que toda vez que se sentia incomodado, com necessidade de se reestruturar, colocava a cabeça dentro da mochila escolar. Se eu olhasse com um olhar, como eu brinco, né, contaminado, eu não iria entender aquilo, mas aos poucos eu fui observando que o excesso de barulho da sala de aula o desestruturava. E aí uma alternativa para que ele pudesse conviver e pudesse se restabelecer, se reestruturar, foi o uso de abafadores. Então essa foi uma estratégia simples e aos poucos essa busca por um reequilíbrio, colocando a cabeça na mochila, foi sendo amenizado, foi diminuindo. E voltando lá para esse meu aluno do 2º ano, que ficava andando no fundo da sala. Fui aos poucos me aproximando, sorrindo, me aproximando com olhar de acolhimento e os alunos também. Então, esse foi um ponto positivo. Então, no caso da professora em sala de aula, o primeiro momento é observá-lo em sala de aula e ir anotando tudo isso para isso compor uma análise final ao final do processo. Uma outra etapa muito importante é a promoção do engajamento. E aí sempre aparece para a gente uma dúvida muito constante. Como é que eu promovo o engajamento do aluno autista sem comprometer o ritmo da turma? O primeiro passo, além de toda essa análise que você já fez, o olhar médico, o olhar da família, o olhar dos terapeutas, agora eu estou construindo o meu olhar como professora. Eu vou, então, buscar formas de me aproximar desse aluno. De que maneira? Eu vou identificar algo que ele goste bastante, para que eu possa estar perto, para que eu possa mostrar curiosidade pelo universo dele. No caso desse aluno do 2º ano, ele era apaixonado por dinossauros. Então, a minha etapa de aproximação envolveu mostrar para ele que eu também gostava muito de dinossauros. E mostrei que o que eu conhecia. E levava para aula de vez em quando um mini dinossauro que era um brinquedo dos meus filhos. E tá tudo bem. Ele começou a perceber que nós tínhamos ali gostos em comum. E aquele meu aluno do 7º ano? Ele era apaixonado, na verdade, 7º não, 8º ano. Ele era apaixonado por super-heróis. E agora, eu tinha poucas informações, a não ser daqueles super-heróis mais comuns que a gente também aprende na infância. Mas aqui, nesse caso, ele gostava de super-heróis que eu não conhecia. Fui eu lá fazer o quê? A minha tarefa de casa. Fui estudar um pouco sobre esses personagens para, no diálogo com ele, conversar e falar um pouco do super-herói que eu gostava. Olha que interessante. Isso criou uma proximidade. E sempre o nosso assunto base, ou inicial, ou um gatilho de comunicação que eu usava, junto a esse meu aluno para uma aproximação, referia-se exatamente ao gosto desse meu aluno. Com o meu aluno lá do 2º ano, a mesma coisa. Aos poucos, ele foi ficando um período maior sentado, porque a gente começou a fazer atividades, brincadeiras, jogos, e esse meu aluno era não verbal. Então a gente começou a usar figuras para representar os dinossauros, de um modo bem elementar mesmo. Fotos de dinossauros que ele gostava, tanto as fotos mais realistas quanto fotos de desenho animado, né? Caricaturas e tudo mais. E essa foi uma forma de aproximação e construção de vínculos, pois eu parti de algo que o motivava para poder conseguir realizar essa aproximação. Feito isso, eu vou começar então a fazer os levantamentos iniciais desse meu aluno. Lembrando que tudo isso que eu estou realizando é o que? É a identificação, é a caracterização do ponto A, que é onde meu aluno está, que é o levantamento de saberes. Então, a partir de um gosto pessoal deles, eu comecei a fazer as minhas sondagens, como a gente fala quando realiza com os alunos típicos.
eu comecei a identificar o que ele sabia, o quanto ele sabia, isso tanto para esse aluno do 2º ano, quanto para aquele aluno do 8º ano. Um ponto a ser considerado nesses 2 exemplos que eu trouxe para vocês é a comunicação. No caso desse meu aluno do 2º ano, ele era não verbal. Então, nós utilizávamos outras formas de comunicação. No caso desse aluno do 8º ano, ele já se comunicava bem, mas não conseguia expressar aquilo que o desconfortava ou aquilo que era muito desafiador. Então, todo o conhecimento que eu tive em relação a laudos, em relação ao bate-papo com a família, ao bate-papo ou análise de relatório dos profissionais que o acompanhavam, me trouxeram dicas e pistas de como me direcionar a esse aluno. Então, quando eu proponho o engajamento, a criação de vínculos, a conexão, eu já venho abastecida com uma série de informações que fazem com que esse meu caminho seja mais assertivo. Parti, então, daquilo que eles já sabiam e já gostavam. E essas informações são riquíssimas para que, na etapa seguinte, quando eu for fazer o meu planejamento em relação à alfabetização, eu já tenho todos os conhecimentos, ou a maioria deles, elementares mais básicos ou mais aprofundados para pensar no processo de alfabetização. E aí é importante a gente pensar, inclusive, na BNCC. No momento em que eu for realizar o meu planejamento, eu devo levar em consideração, inclusive, o que ela trata sobre o socioemocional, sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais. E a partir do momento que eu dou esse primeiro passo para criar uma conexão em sala de aula com o meu aluno, eu também estou criando com ele a construção de uma ponte, de um vínculo. E notem o quanto nós somos responsáveis por esse processo. Ele tem uma forma diferente e um tempo diferente de se organizar. Quando eu levo isso em consideração, o meu planejamento se torna mais assertivo. E aí aquela velha pergunta pode pairar ou passa pela nossa cabeça. Mas como é que no futuro eu vou fazer um planejamento sem atrapalhar ou sem desacelerar a minha turma? Esse vai ser um bate-papo para o futuro, mas eu já adianto aqui para vocês que se vocês tiverem todas essas informações que nós estamos falando, isso fará toda a diferença para que esse aluno que eu estou caracterizando, que está ali no meu ponto A, que é o meu olhar, que é a composição de todas as informações que eu preciso ter para pensar no planejamento da alfabetização, eu digo a vocês, esse processo vai ser muito mais completo. E aí, nós caminhamos também para uma outra etapa, que é o compartilhamento dessas informações com o meu coordenador pedagógico, com a minha coordenadora pedagógica. Lembrem-se que a coordenação pedagógica é uma grande aliada nesse processo, pois vai te ajudar a compor, né, e a analisar todo esse perfil para que no futuro, ao se debruçar sobre o planejamento que vai ser realizado, as chances de atividades mais criativas, de jogos, da escolha da melhor prática pedagógica, da construção do plano de estudos individualizados, da adaptação dos conteúdos e materiais para serem utilizados com esse aluno, aí sim, isso tudo, essa análise e esse olhar compartilhado com a minha coordenadora, que inclusive tem o papel de me indicar ajustes, de indicar a você ajustes nesse processo, tornará o processo muito mais rico. A etapa seguinte é a construção de um documento com os saberes iniciais desse aluno. Esse documento de construção de saberes iniciais nada mais é do que um registro de tudo isso que você foi coletando. Nós recomendamos que você use, por exemplo, um diário de bordo, pode ser um caderno, mais simples que seja, com a data e com a descrição de tudo que foi trabalhado e desenvolvido. É importante que você tenha esse registro para que ao final do período, de acordo com a temporalidade que você vai indicar, que você tenha ali as informações fiéis, até para acompanhar a evolução desse aluno ao longo da construção de saberes relacionados à alfabetização. Essa é uma ferramenta riquíssima para que você dê um feedback à família, para que você dialogue com o seu coordenador. O importante, então, é entender que eu estou partindo do ponto A,
que são os levantamentos e a caracterização desse meu aluno autista, para que eu possa pensar no planejamento para que ele caminhe e chegue até o ponto B, que está baseado nos planejamentos, objetivos e metas de aprendizagem, e no caso da alfabetização, que ele esteja alfabetizado num determinado período. Lembrando que o aluno autista tem um período e um tempo diferente das crianças típicas. No vídeo de hoje, nós trouxemos a importância da caracterização e do conhecimento do aluno inicialmente. Esta é uma parte do nosso método que traz para você uma série de informações importantes e que começam a responder por onde começar. Esse método, testado, aprovado e replicado, traz a você, professor, a segurança que você busca e aquilo que você tanto tenta alcançar. E que, claro, com muita orientação e realização de maneira adequada, com certeza você vai atingir. Então, essa primeira etapa refere-se ao conhecimento do aluno, que é a primeira parte que eu devo levar em consideração ao pensar num processo de alfabetização de alunos autistas.